Olá, meu nome é Elias. Eu estou fazendo essa introdução no vídeo que eu acabei de fazer, porque eu disse o meu nome ali e meu nome saiu cortado no vídeo. Eu não sei porque eu não esperei o suficiente, mas então é isso. Acompanhe a entrada do vídeo. Deus abençoe. Nesse vídeo agora eu vou comentar alguns versículos sobre a questão de você estar em Deus, você ser movido para louvar a Deus e outras coisas. Então, vamos orar antes. Senhor Deus, Pai bendito, ajude-nos, Pai, a compreender aquilo que Tu queres para nossas vidas. Tenha misericórdia de nossas vidas, porque somos fracos e falhos. Ajude-nos em todas as coisas. Abençoe a esse que está vendo e ouvindo este vídeo. Que o Senhor supra as necessidades deles, sejam elas físicas, materiais, espirituais, começando pelas espirituais até as materiais. Senhor Jesus Cristo, dê saúde, dê graça, dê vida para esse que está vendo esse vídeo e ouvindo esse vídeo. Abençoe-nos e nos ilumine nesse texto, nesses 7 versículos da Bíblia que vamos ver e meditar agora. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler os versículos primeiro. Acompanhe o mouse. Salmo 6, versículo 5. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 51, versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, visse esse vídeo, por uma Smart TV, ou um notebook, ou um computador, um desktop, porque no celular pode ser que você não consiga enxergar direito os versículos, mas espero que você tenha ouvido. Qualquer coisa você volta, para, tenta ler ou ouvir de novo. Que Deus te abençoe. Então vamos meditar. Esses versículos, eles mostram que uma ação de Deus e uma ação do homem. Na verdade, alguns desses versículos mostram a falta de ação do homem e o que por isso Deus age, né? Ou seja, quando fala que na morte não há recordação de Deus, está dizendo que os mortos não podem fazer nada por Deus, porque estão mortos. Assim como os mortos não podem fazer nada por nós, não pode fazer nada por Deus também. Só os vivos podem. Só que se a gente for avaliar bem, o Evangelho de Jesus Cristo diz que os que estão fora do reino de Deus, sem o governo de Jesus Cristo, eles estão mortos espiritualmente. Se estão mortos espiritualmente, não podem fazer nada espiritualmente. Agora, se você está vivo espiritualmente, está no reino de Deus, então você pode dar louvor a Ele. E se você dá louvor a Ele, então você está no reino de Deus. Se o seu louvor não é falso, não é hipócrita, ou seja, da boca para fora, porque aí é um hipócrita, é um falso, né, não tem verdade nele, no louvor, então você está morto, porque você louva da boca para fora, não de coração. Mas se você louva de coração, como diz o versículo de Salmo 6, versículo 5, e o Salmo 115, versículo 17, e se você louva de coração e sinceridade, então você está no reino de Deus. Porque só os vivos espirituais conseguem louvar espiritualmente a Deus. Agora o versículo de Salmo 9:10 diz: os que confiam em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Desculpa falar errado. Diz assim o versículo: em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Ora, se você confia em Deus, então, significa que você conhece o nome de Deus. E se você conhece o nome de Deus, você, como diz o versículo 26 do capítulo 17 de João, você vai poder
sendo orientado por Jesus para conhecer mais o nome de Deus, para que o amor de Deus esteja em você e Jesus esteja em você. Porque se você confia em Deus com sinceridade, então você conhece o nome de Deus e Jesus vai fazer você conhecer mais, para que o amor de Deus esteja mais em você e Jesus esteja mais em você. E então, isso acontece porque Deus não desampara os que o buscam. Então Deus não se desamparou porque você busca Ele, porque você conhece o nome dEle, porque você confia no Senhor Deus. E diz o versículo do Salmo 51, versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os seus louvores. Ora, se você louva a Deus com sinceridade, com a sua boca, significa que quem abriu a sua boca foi Deus. Se Ele abriu a sua boca para você louvar, significa que Ele está agindo em você. O Espírito dEle está agindo em você. E então você é salvo. Você está em Cristo. Agora o versículo 17 do capítulo 7 de João diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dEle, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Esse dele aqui é Deus. Se você for ler o versículo anterior, você vai perceber que Jesus está falando de Deus. Então, se você quer fazer a vontade de Deus com sinceridade, você vai reconhecer o que é a doutrina de Jesus. Seja pela boca de Jesus nas Escrituras, na Bíblia, seja por qualquer outro filho de Deus falando para você. Até mesmo incrédulo falando sobre a Bíblia, se ele falar certo, você vai reconhecer que é a palavra de Deus. Porque você quer fazer com sinceridade e verdade a vontade dele. E agora o interessante que eu percebi aqui, se você analisar direitinho, esse versículo é uma exortação, mas ao mesmo tempo manifesta um tipo de louvor, um tipo de adoração, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se você ama a Deus e quer agradá-lo, você vai se esforçar para não ser avarento. Vai ter uma vida sem avareza, você vai procurar se contentar com as coisas que você tem, com a esperança da promessa de que Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonará. Então você está louvando a Deus com essa atitude. E se você faz isso com essa atitude, significa que você está com Deus. E aí eu termino com um versículo que resume tudo isso aqui, que diz assim em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Note, você é salvo pela graça, mas isso não vem de você, é de Deus. Então é isso. Eu vou concluir aqui, porque daqui a pouco vai soar um alarme aqui, eu vou ter que fazer algumas coisas. Senhor Deus, vamos orar então? Senhor Deus, Pai bendito, abençoe-nos nessa meditação, encha-nos com a Tua presença, com o Teu louvor, com a Tua verdade, ajuda-nos, proteja-nos e ampara-nos, para que o Teu nome seja glorificado e adorado. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que ama e que se faz presente, que o Senhor, ó Deus, não vai esquecer de nenhum daqueles que realmente buscam a Ti com sinceridade e verdade. E ensina-nos a aperfeiçoar-nos no buscar, no estar contigo, no te obedecer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima.